Então, assim, eu fui muito nesse sentido, assim, sofri bastante preconceito. As pessoas não acreditavam em mim, achavam que eu estava pagando de santinha, mas na verdade eu fazia alguma coisa que ninguém sabia, né? Hum. Ou que eu usava drogas, ou que eu tinha uma vida promíscua, alguma coisa assim. E não era. Olá, pessoal, bem-vindos a essa edição especial do Sobrevivendo na Turquia. Gente, o motivo pelo qual eu quis abrir espaço para esse tópico aqui no canal foi a partir de relatos que eu tenho recebido por e-mail de mulheres héteros que têm se relacionado com homens aqui da região e têm contraído DSTs e algumas delas muito sérias. Eu não vou me restringir somente ao contato delas com pessoas dessa região, porque é um problema mundial, né? O Brasil hoje é o país com o maior número de portadores do HIV na América Latina, e esse número, de acordo com a Organização Mundial de Saúde da ONU, tem aumentado entre a população hétero, tá, nos últimos 5 anos, atingindo a marca de 30% dos infectados. A minha convidada de hoje é uma sobrevivente à epidemia, na época que a AIDS era uma sentença de morte, né? Ela carrega o vírus, ela é portadora do vírus há 25 anos. Então vamos lá chamar a Fernanda e saber um pouquinho mais da jornada, da história dela, né, com HIV, como ela convive hoje com o vírus e tudo mais. Então é isso aí. Bom dia, Fernanda, tudo bem? Bom dia, Dani, tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu falo com mais alegria ainda que eu falo com você, porque como a gente conversou em box, você sobreviveu à epidemia, né, Fernanda? Sim, aham, sobrevivi. Quando eu fui diagnosticada em 94, né? Não existia nem tratamento, não existia medicação disponível. Então, realmente, chegar agora, como eu tô, 25 anos depois, sem ter tido nenhuma doença, né? Nos leva lá de volta para o seu diagnóstico, há 25 anos atrás. Como é que foi isso? Bom, foi assim, eu comecei a apresentar uma queda de cabelo muito séria, comecei a perder cabelo, fui na dermatologista, ela me deu vários tratamentos, não fizeram efeito, até que ela me pediu exames de sangue, normais, né? Hemograma e tal. Quando veio o resultado, ela me chamou no consultório, apavorada, e disse assim: Olha, tu sai daqui agora e procura um hematologista, que é um médico especialista em sangue, porque os meus exames estavam todos alterados, né? Eu estava com uma anemia profunda, eu estava com imunidade zero, plaquetas também super baixas. Aí eu fui para esse hematologista e como naquela época tinha muito essa questão do grupo de risco, essa doença ainda era muito vinculada ao homossexualismo, à prostituição, uso de drogas, assim. Os médicos não, nem na cabeça deles passava que eu pudesse ter, nem na minha, né? E aí eu comecei uma via crucis, assim. O médico me pediu uma série de exames, me revirou do avesso, até punção da medula eu fiz para ver se eu não tinha uma leucemia, alguma coisa assim. Uhum. Tudo não dava nada, não dava nada. Até que, por último recurso, o médico pediu o teste do HIV e aí veio a resposta positiva. Foi um choque, né? Foi uma coisa horrível, assim, uma bomba na minha família, até porque a minha família, meus pais me acompanhavam, né, nesse processo de o que eu teria, né? Todo mundo achando que eu estava com uma doença grave, mas sempre pensando que era outra coisa, né? E até quem buscou o resultado foi meu pai do exame. Ele foi o primeiro a saber, então foi uma coisa assim bem chocante, né? Sim, foi horrível, assim, meu pai ficou transtornado, chorava muito e porque era aquela coisa, né? O que se tinha em mente era uma sentença de morte mesmo, que não. E até morrer era aquela coisa que as pessoas definhavam, Uhum. tipo Cazuza, estereótipo, assim, né? Uhum. A Uhum. pessoa que ia definhando e emagrecendo e tal. E você falou que na época nem tinha medicamento, nem o AZT, Fernanda? Tava começando o AZT, né? Aí um tempo eu comecei a tomar o AZT, mas ele era muito forte, dava umas reações absurdas, assim.
Aí eu não consegui tolerar, fiquei um tempo sem tomar, depois eu retornei de novo, comecei a tomar aos pouquinhos, assim. E aí, mas assim, para surgir o coquetel, digamos assim, demorou 4 anos. Para essa moça ter, na época, ter tido esse diagnóstico e ter conseguido sobreviver sim a essa doença, que na época as pessoas estavam morrendo, né, Fernanda? Um dos nossos ídolos, como ela falou, Cazuza, Fred Mercury, faziam aquelas Sim, notícias. Não sei se você lembra que o nome da doença era câncer gay. Você lembra disso? sim, Gente, era isso que tínhamos na época, né? E a Fernanda veio sim. dessa época. É isso aí. Uma coisa que eu queria saber, se você puder falar, você sabe como foi a sua infecção? Então, foi assim, quando isso aconteceu, quando eu fui diagnosticada, eu tinha um namorado já há quase 3 anos e ele era o meu segundo namorado. Eu tinha tido um primeiro, um relacionamento que não foi muito longo, mas que foi o primeiro que eu tive relação sexual e tal. E depois eu tive esse outro menino que me acompanhou nesse processo. Quando eu descobri, eu imaginei, todo mundo imaginou que eu tivesse contraído dele. Ah, Até ele pensou. Isso é um episódio bem chato também que aconteceu, né? E aí o médico começou a insistir para ele fazer o teste também. uhum. E aí, quando ele fez o teste, veio a surpresa de que ele não tinha. Mesmo se relacionando comigo durante quase 3 anos, ele não contraiu o vírus. Uau. Então eu digo assim, eu fui a pessoa mais azarada do mundo, porque eu peguei na minha primeira experiência, né? E ele, por sua vez, teve muita sorte, né? Aham. Porque ele não contraiu. Só que assim, quando ele viu que ele não tinha o vírus, ele teve uma reação assim absurda. Ele me acusou, daí ele disse que eu tinha traído ele, me acusou de estar traindo ele, me chamou de N coisas, vagabunda, etc. Me bateu. Olha. Todo mundo assim ficou sabendo do que tinha acontecido e ninguém tomou nenhuma atitude, porque de certa forma achavam que ele tinha razão. Então, assim, eu fui muito nesse sentido, assim, sofri bastante preconceito. As pessoas não acreditavam em mim, achavam que eu estava pagando de santinha, mas na verdade eu fazia alguma coisa que ninguém sabia, né? Hum, Ou que eu usava drogas, ou que eu tinha uma vida promíscua, alguma coisa assim. E não era. Daí, por conta própria, aí, claro, eu terminei, esse relacionamento acabou, ele me abandonou, né? Depois de uhum, fazer tudo isso. uhum, E, e aí eu procurei, então entrei em contato com esse meu primeiro namorado. E aí fui sozinha, até nem falei para ninguém que eu ia conversar com ele. E aí, conversando com ele, assim, ele realmente me disse que também tinha o vírus. Ficou a explicação que eu contraí dele. Só que ele me garantiu, assim, que ele, quando tinha se relacionado comigo, ele não sabia. hum, Mas isso eu não sei, né, Dani? Aí né? fica da consciência dele, né? Não sei se ele sabia ou não. Ele não era usuário de drogas, inclusive, assim, ele era bem mais velho que eu. Quando eu conheci ele, eu tinha 17 anos e ele já tinha 29. Ele era engenheiro formado, trabalhava numa empresa uma multinacional bem conceituada, uma pessoa assim com um nível bem, bem alto, sabe? Eu não sei, porque ele não entrou em detalhes, assim, como ele pegou. Eu só sei que o usuário de drogas ele não era. Mas o que ele fazia também eu não sei, né? Aham. E você tem notícias dele? Ele tá bem? Tá vivo? Ele tá vivo. Uhum. Fala um pouquinho pra gente o que que é que aconteceu, se você puder entrar mais em detalhes na época que você descobriu. O que foi isso aí, essa dinâmica familiar? Os meus familiares todos ficaram sabendo, né? Até porque, como eu te disse, todo mundo acompanhava esse processo da descoberta da doença, achando que era outra coisa, né? Então, quando veio o resultado, ficaram sabendo e muitos se afastaram. Eu tenho até, assim, parentes bem próximos que não falam comigo, nunca mais me procuraram, sabe? Se afastaram da nossa família. Aconteceu várias situações desagradáveis, assim, também de chegar em locais, em festas de família, e todo mundo parar para te olhar, para ficar como se eu fosse uma aberração, Ai, né? meu Deus. Uma coisa bem chata. Mas aí, assim, ó, eu tive esse preconceito dentro da própria família,
mas eu não expus para as outras pessoas. Aí, como eu tinha passado por tudo isso também, os meus amigos, assim, colegas, eles não ficaram sabendo. Eu optei por não contar. Os meus pais também achavam que era melhor para mim. Então, durante muitos e muitos anos, eu vivi assim, escondendo que eu tinha esse problema. Uhum. Fernanda, algum ponto você teve medo de morrer? Ah, muitas vezes, né? Muitas vezes. Como você lidou com isso? Você teve um apoio psicológico? A gente está falando de 25 anos atrás, eu volto a falar. Gente, isso aqui, nessa época, o pessoal da minha idade aí vai saber o que que essa moça passou, pelo que ela passou. E como você lidou com isso? Porque era, sim, uma sentença de morte. Como você sobreviveu a uma depressão, né? Esquece o HIV. Como você sobreviveu a isso? Então, eu entrei numa depressão, exatamente. Eu fiquei assim de cama, muito mal. Eu desenvolvi assim uma tosse que eu tossia barbaramente, e não conseguia nem falar, não conseguia expressar o que eu estava sentindo, sabe? Ia nos médicos e tudo e não tinha nada, não estava com problema respiratório. Acho que é bem psicossomático mesmo, né? Uhum. E aí, aos poucos, por mim mesmo, eu fui criando força. Eu comecei a pensar assim, ó, tá, eu tenho essa doença grave que eu posso morrer, mas não vai ser hoje, porque hoje eu tô me sentindo bem, né? E aí eu comecei a viver assim, um dia de cada vez. Durante muito tempo eu vivia um dia de cada vez. Eu não fazia planos para o futuro, sabe? Ia levando a vida assim, durante um tempo. Depois as coisas melhoraram, aí isso mudou, né? Como foi sua vida depois disso tudo? Quem é você hoje? Bom, então assim, ó, quando eu descobri, eu estava no primeiro semestre de psicologia. Tinha Olha, entrado na faculdade fazendo psicologia. E eu, e eu descobri bem no final do ano, na época de novembro, mais ou menos, que eu descobri. Aí estava em férias, mas eu resolvi voltar no próximo semestre, então eu não interrompi a faculdade, eu continuei estudando e acabei me formando em psicologia, né? Eu trabalhei bastante tempo com isso, então, assim, nesse sentido, a minha vida era normal, estudava, saía, naquela época que eu tinha 20 e poucos anos, eu tinha uma vida normal como as outras pessoas, minhas amigas e tal, meus colegas. Como eu te disse, ninguém sabia do meu problema, né? E nem imaginava. Uma amiga, só uma colega para quem eu contei e que me deu muito apoio. E até assim, a questão da medicação, depois que começaram os remédios e tal, eu sempre tomei direitinho a medicação e levava comigo aonde eu ia, né? E perguntava o que que era e eu dizia, eu tenho problema de anemia, eu tomo vitaminas e tal. E nunca ninguém desconfiou que não fosse. e não tem como, né? Você sempre teve essa aparência saudável, você não ficou doente. Não, Então, isso é não. uma coisa muito importante para a gente falar aqui. Eu ia falar disso depois, então vamos puxar isso aqui agora. Fernanda, quem deve se testar? Quem está assistindo aqui e deveria se testar? Todo mundo que tenha vida sexual ativa, né, tem que fazer o teste. Mas, Fernanda, eu sou casada há 10, 15 anos e eu sou monogâmica, meu parceiro também, ele é firmeza, da casa para o trabalho. Por que que eu vou me testar? Porque tu não sabe, na verdade, a gente nunca sabe, né, Dani? Tu pode falar por ti, mas ninguém sabe o que que ele faz também, né? Você é um Olha, tem exemplo. vários casos de mulheres que pegaram dos maridos, né? Vários. Eu recebi, então queria aqui já deixar meu agradecimento, não só a Fernanda, mas o pessoal que me escreveu assim que eu fiz um post pedindo o contato com as pessoas que têm o vírus. Eu recebi e-mails de pessoas casadas, no plural, héteros, casadas com héteros, contraíram do marido. Eu não estou querendo ser, né, indelicado, mas saiu da porta para fora, não sabemos mais. A Fernanda aqui contando para gente, né? Ela pegou do namorado que você desconfiaria de alguma maneira que esse moço tinha um vírus desse? Não, não, de jeito nenhum. Não, ele era totalmente saudável, tanto que ele ainda é, né? Também, ele ainda está vivo. Então a testagem é muito importante, gente. Vou falar aqui sobre o Oriente Médio. A região do mundo, de acordo com a ONU, que tem menor número de casos de infecção por HIV é aqui, no Oriente Médio. Porém, é a região que mais morre-se de AIDS no mundo. Morre-se ainda de AIDS aqui. Porque a pessoa não quer ser testada.
E aquelas que são obrigadas a ser testadas né, no hospital, elas não voltam para o tratamento. Elas preferem vir a óbito pela doença, mas não diagnosticada, no caso, morreu de uma tuberculose, ou de uma pneumonia, ou de uma gripe forte, morre-se muito, sabe, Fernanda, de gripe forte aqui, tá? Sim. Uhum. Porque o indivíduo, ele prefere vir a óbito dessa maneira do que usar a medicação, ir lá no posto de saúde, que existe aqui nesse país, obviamente, né, e na região toda, do que se tratar. Então, eu queria que você falasse já de primeira mão, né, qual que é a importância da pessoa se testar e o uso. Como você fez, porque você é uma sobrevivente, você está bem. Como você usou esse medicamento de uma maneira tão eficaz? Que eu ouvi falar também que a maneira que você usa o medicamento, a constância, a religiosidade ali nas doses é muito importante. Então, fala pra gente um pouquinho. Sim, tem que ter horário fixo. Eu, por exemplo, tomo de 12 em 12 horas, é às 7 da manhã e às 7 da noite. Não importa onde eu esteja, o que eu esteja fazendo, toca o alarme do celular e eu tenho que. A medicação está sempre comigo e eu tenho que tomar a medicação. Isso é muito importante. As pessoas não podem, assim, adiar. Ah, mas é só uma hora. Ou sabe? Não pode, porque uma hora aqui, outra hora ali, o vírus vai criando resistência. Porque assim, ó, Dani, uma coisa importante, existe, hoje em dia principalmente, existe tratamento, mas o vírus está sempre se modificando, ele é danado, ele cria resistência contra os remédios. Então isso é bem importante, chega num ponto que a pessoa não tem mais o que usar, sabe? Então é bem importante, assim, essa constância no tratamento, essa adesão ao tratamento. Atualmente é muito fácil, porque na minha época, quando começaram os remédios, eles causavam efeitos colaterais terríveis. Era quase como uma quimioterapia. Uhum. Tinha um período de adaptação do organismo, que era 30 dias, que a gente quase morria, ficava de cama, vomitando, com diarreia, com dores no corpo. Depois, aos poucos, isso ia passando. Tinha vários efeitos. Agora não, agora os remédios são muito toleráveis, assim, não tem problema. Então não tem por que a pessoa adiar isso. Faz o teste, já entra em contato com o médico e o médico vai avaliar, né, o caso para ver se precisa começar ou não precisa, mas tem que ter sempre o acompanhamento médico para ele dar essa indicação. Uhum. O AZT era uma coisa muito complicada. Tinha gente que parava o tratamento por não aguentar os efeitos colaterais do. Muitas pessoas naquela época fizeram isso, porque era muito difícil. Pois é, gente, hoje em dia não é o caso. Olha a Fernanda falando aqui, é de primeira mão, é uma sobrevivente. Ela está aqui, ela fala que toma os remédios dela na hora certinha. Gente, isso é um vírus. Para quem estudou biologia básica aí, vocês lembram que vírus é um bicho que muda o tempo inteiro, né? Ele é mutante. Então, ele cria resistência se você não tomar. Uma coisa que eu recebi um relato muito triste também, por e-mail, Fernanda, foi o seguinte: ambos soro positivos, marido e mulher, o marido não tomava, não fazia o controle como ela fazia, igual você faz aí, né? Os 17 horas, não sei o que, certinho, com alarme, tudo certinho. Ele achava que quando bebia passava mal. De acordo com esse e-mail, ele bebia no sábado, mas aí voltava a tomar só no sábado que vem, uma semana sem tomar. Ele foi nessa brincadeira, ele adoeceu. Ele adoeceu. Ah, Tá? Ele adoeceu e veio a falecer, tá? Ela é viúva, ela perdeu o marido dela porque ele tomava o remédio, parecendo que não tem uma condição séria. Então, se eu bebo, eu bebo socialmente, eu quero tomar meu vinho, eu quero tomar minha cerveja, eu fumo, altera alguma coisa? não, assim, atualmente as pessoas podem beber, assim, socialmente, assim, não tem nenhuma contraindicação, não vai cortar o efeito do remédio, nem coisa nenhuma. Mas, assim, o que eu penso? Esses remédios, eles afetam muito o fígado, né, da gente. A gente tem que estar sempre fazendo exames de função hepática, porque tudo é ali metabolizado pelo fígado. Então, se tu utiliza álcool, isso vai sobrecarregar mais ainda. Entendeu? Eu, por exemplo, não bebo. Uhum. Faz 25 anos que eu não bebo nada. Faço um brindezinho no final do ano só, mas não bebo, por uma opção minha. Você bebia antes?
Muito pouco, bebia de vez em quando, assim, mas eu optei por não beber, né? Uhum, uhum. Nem, também não fumo, não faço nada disso. Eu procuro levar uma vida saudável, né? Tudo ajuda, né? Igual o médico falou, um infectologista aqui no YouTube também que eu assisti, ele falou: você deve tomar o coquetel, mesmo que você seja, preferimos que não seja, mas que você seja usuário de drogas, por exemplo, né? Sim, Você tem que tomar, independente do seu estilo de vida. A sua sobrevida é legal igual a da Fernanda aqui? Provavelmente não, né? Tem que falar sim. sério. Provavelmente não. Não, não vai ser o seu caso, mas você deve tomar mesmo se você for um usuário de drogas. Isso é com certeza. Ou tiver um estilo de vida que não é saudável como o da Fernanda. Falando sobre esse caso específico do marido, o que Uhum, que acontece também? No caso, ele desenvolveu resistência em função de fazer essas pausas, de não tomar a medicação direito, o vírus dele se tornou resistente. Como ele tinha relações com a mulher, provavelmente sem camisinha, né? Isso provoca também que ele pode transmitir essa cepa resistente para ela. Sim, ela também pode acabar prejudicada em função do maltratamento dele. Porque assim, quando os dois estão com a carga zerada, que a gente diz, não tem problema, a gente pode ter relações sem camisinha e tal, não tem problema. Mas quando um tem carga viral elevada e transa com outra pessoa sem camisinha, existe uma recontaminação. recontaminação. Sim. E você hoje, como que é? Você namora? Você é casada? Como é a sua vida amorosa? Não, eu não sou casada. Isso é um pouco desagradável ainda, sabe? Porque ainda existe preconceito, Dani. Vou ser bem sincera, né? Eu já tive vários relacionamentos, mas não, por exemplo, nunca casei, nunca tive filhos, né? Uhum. Mas vou levando, levo uma vida normal, assim. Como eu passei por aquela experiência traumática com meu namorado, que foi embora, me abandonou, me agrediu, aquela coisa toda, depois daquilo, quando voltei a me relacionar assim com outras pessoas, eu não contava, eu tinha muito medo. E aí o que que acontecia? Claro, eu sempre me cuidava, né? Só que chegava num momento, a gente se conhecia e tal, ia se relacionando. E chegava num momento que os caras, principalmente, sempre querem deixar de usar camisinha. Aham. Aliás, homem para usar camisinha é um problema, né? Aham. E aí o que que acontecia, Dani? Eu acabava saindo fora. Eu não tinha coragem de contar, porque eu Uhum. tinha muito medo de ser rejeitada, de passar Uhum. por tudo aquilo de novo, entendeu? Então Aham. eu acabava terminando o relacionamento, muitas vezes eles nem sabiam por quê, né? E acabava depois disso, isso foi tão difícil para mim, assim, essa questão de me abrir para uma pessoa, que depois disso eu passei a me relacionar só com portadores do HIV. Ó. Porque daí também existe sites, né, de relacionamento para pessoas soropositivas. E Ah. aí eu me inscrevi nesse site e ali conheci pessoas que pelo menos não tem esse problema. É que assim, por exemplo, todo o Brasil, né? Mas a gente procura fazer encontrinhos assim regionais. Eu sou do Rio Grande do Sul, né? Aham. Então, de vez em quando tem encontro em Porto Alegre. É bem legal, assim, é uma turma bem bacana. Aham. Tem de tudo, né? Tem mulher, tem homem, tem homossexual, tem várias, né? Aham. Mas é tudo junto, assim, é bem legal. Ah, que legal. Eu estou me aprofundando muito nesse mundo do HIV e da AIDS e coisa toda. Eu tenho lido coisas que têm me deixado, que eu acho que explicam esses números aqui, tá? Eu tenho lido coisas do tipo, a pessoa não informa por vergonha, medo do estigma de ser rejeitado, mas não informa e me tira a camisinha, né? Eu acho isso uma sacanagem. Eu acho Sim. isso de uma irresponsabilidade social, nem sei para onde eu começo, né? A pessoa não informa, e houve uma outra coisa também, Fernanda, que eu achei muito estranha, não sei se você já ouviu falar disso, de pessoas que furam a camisinha no ato só para realmente repassar o vírus. Ah, sim. Tem até grupos, assim, tem até pessoas que faziam assim convites pela internet para fazerem orgias assim para contaminar os outros.
uma doença, claro, né? É um problema mental. Daí, não, e dos dois lados, porque tem pessoas que também não tinham o vírus e que iam para esse tipo de coisa, né? Queriam Bem, contrair o vírus. bem estranho, né? Uma forma de suicídio na cabeça dessa pessoa? Sim, com certeza. Meu Deus do céu. As pessoas tentando viver é complicado, né? É muito complicado. Bom, então, gente, eu acho que eu vou parar por aqui com a entrevista. Eu acho que foi muito legal a gente, o recado disso aqui, né, que está ali embasado desde o primeiro minuto até o último dessa entrevista. Essa é uma mulher heterossexual. Ela é, pelo que ela falou, monogâmica, ela era firmeza, um parceiro, não é usuária de drogas, não participava de orgias, não. Não. Podia participar, a gente está perguntando para saber onde você está, né? Ela não acredita que existem muitas mulheres, principalmente e homens heterossexuais, que convivem hoje com o vírus e nem sabem, né? Então, se testar é muito importante. Não querendo colocar em chama, imposto a fidelidade de parceiro de ninguém. Eu falo isso para mim também, como eu estava falando para ela antes. Então, Fernanda, as últimas palavras, alguma coisa que você queira acrescentar, falar para o pessoal, principalmente para as meninas hétero? É isso, assim, se cuidar sempre, usar a camisinha, levar a camisinha, não espere que o homem tenha o preservativo, a mulher tem que ter essa cultura de entrar na farmácia, comprar a camisinha. Hoje em dia tem camisinha feminina, tem vários tipos que a gente pode usar. Então, assim, tomar as rédeas da sua vida, né? Para não deixar nas mãos do outro, porque a gente, hoje em dia, só se contamina quem quer, digamos assim, né? Com toda essa informação, com tantos meios disponíveis, né? É bem difícil, assim, a pessoa só fica contaminada quem quer. Não adianta se iludir. Quem vê cara não vê o sangue, né? Não vê a pessoa, pode ser a pessoa mais normal, mais linda, mais maravilhosa, que ele pode ser contaminado. Então, é isso, é se cuidar. Assim que entrar num relacionamento mais firme, os dois devem ser testados, né? Para daí sim optar por não ter mais o uso do preservativo. E é isso. Outra coisa que eu queria deixar salientar também, que tu perguntou antes qual é a prevalência hoje em dia, né? Tu sabe que lá no hospital que eu me trato, a prevalência está em pessoas da terceira idade, né? Impressionante como tem pessoas da terceira idade, porque, claro, eles, assim, são pessoas que são viúvas ou que são divorciadas e que começam, né, hoje em dia, ter uma vida a sair e tal. E como eles vêm de uma outra época, ainda bem mais antiga que a nossa, na cabeça deles, camisinha também não existe. Não dá, Tem muita. Olha isso, gente, tias. Gente bem idosa. Olha, tô falando com vocês, então vamos lá, vamos pedir o namorado das senhoras para usar a camisinha. Aquele negócio, nessa altura e campeonato da vida, você não quer contrair um HIV? Se já contraiu, como será que é a sobrevida desse pessoal que tem mais de 60 anos, gente? Daí já fica bem mais complicado, né? Porque já tem as doenças inerentes à idade, né? Puxa. Aí já fica tudo pior. Olha, gente, tias, por favor, vamos usar a camisinha, vamos nos testar. Isso pode acontecer com qualquer um. Você ser hétero não é um escudo, não é uma capa protetora você ser hétero. Tá? Isso pode acontecer com qualquer um que tem a vida sexual ativa. Ponto. Acabou. Então se cuidem. Meninas, quando vocês vierem para cá, vocês me ouviram, as pessoas aqui são infectadas sem saber, sem querer saber. Isso é uma coisa muito séria. Então fica aí o alerta, fechando aí essa edição dos assuntos sobre HIV e AIDS aqui no canal. Muito obrigada, Fernanda. Dani, muito obrigada pelo convite, adorei participar. Eu que agradeço, Fernanda, tudo de bom. Uma vida muito longa para você, se Deus quiser. Parabéns pelo uso correto da medicação, parabéns, tá? Você é um exemplo. Tá bom, obrigada. Nada. Tchau, gente, até o próximo vídeo. Vejo vocês como sempre aqui nos comentários. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários também, que faremos o possível para respondê-las. Um beijo, até mais, tchau.